Olá, turmas do 8º ano, boa tarde! E sejam bem-vindos a esse módulo que iniciamos hoje, o módulo de língua portuguesa. Eu sou a professora Joyce Martins, aqui ao meu lado está o nosso colega. Qual é o seu nome, professor? Sou o professor Mário, na segunda aula eu vou estar aqui com vocês. Isso, gente. Então, estamos aqui muito felizes por podermos continuar o nosso ano letivo e agora começando com a língua portuguesa. A gente tem bastante coisa para trabalhar, bastante texto, né? Temos quadros de atividades bastante interessantes para desenvolvermos juntos e a gente espera contar com a participação das turmas a todos os momentos, nas interatividades, nos quadros de atividades. Queremos a participação, não é, professor? Exatamente. Participe no chat, vamos estar acompanhando, eu vou estar acompanhando no chat a participação de vocês. É isso, gente. Então, vamos começar a nossa primeira aula desse módulo de língua portuguesa. Vamos lá, então? Vamos verificar qual é o nosso conteúdo, qual é o nosso objeto de conhecimento e o detalhamento desse objeto. Olha aqui meu nome novamente, eu sou a professora Joyce Martins. Então, vamos a ele. Vamos observar o nosso objeto de conhecimento? Olhem aí. Então, nesta aula, vamos falar sobre a questão da construção e do contexto de produção, né, dos textos, da circulação e recepção desses textos, e vamos falar também de algumas caracterizações, tá certo, gente? E como detalhamento desse objeto de conhecimento, vamos observar, vamos trabalhar com dois conceitos e vamos distingui-los. Vamos comentar então a respeito da questão do gênero textual e da tipologia textual. Então, para além disso, a gente vai também buscar entender a respeito do que é texto. Tá bom? Então, tudo isso a gente vai conversar na aula de hoje. Vamos juntos, o professor Mário vai estar lá no nosso chat acompanhando a nossa aula. Então, vamos ficar juntos, vamos interagir, vamos participar, porque nossa aula é isso. A gente precisa da participação de vocês, certo? E para começar essa aula, a gente vai começar de um jeitinho diferente. Nós temos uma cruzadinha para responder juntos. Olhem só, vamos colocar na nossa tela. Temos aí as casas, né? Então são 9 palavrinhas que nós vamos buscar resolver, adivinhar a partir aí de diferentes dicas. Mas antes disso tudo, outra dica muito importante. A dica é que as casas em destaque, então essa parte aqui que está mais destacada aqui, essas casas em destaque mostrarão uma aprendizagem muito importante para nós. Então, olha aí. A partir dessas casas em destaque, uma aprendizagem extremamente importante para os conceitos que iremos trabalhar na aula de hoje, né? Do que é texto, tipo textual, gênero textual, a gente vai saber a partir dessa cruzadinha aqui. Então vamos observar como é que a gente vai encontrar essas 9 palavras, a gente tem dica. Então vamos lá então para a nossa próxima cartela. E lembrando, lá no chat está o professor Mário, então vocês já podem ir respondendo. Para responder a primeira casinha aí, a primeira palavra, a gente tem a seguinte dica. Qual é a música típica do Festival de Parintins? O que é que toca no Festival de Parintins? Tem uma música que é típica. Quem sabe responder? Coloca lá no chat para nós. Coloca assim, palavrinha 1, a resposta. Aí, na segunda questão, qual é o fruto do tucumanzeiro? Quem é que sabe responder essa? Coloca lá no chat, o professor Mário está lá acompanhando. Vamos lá? E para a questão 3, para a casinha número 3, qual é a parte do corpo utilizada para mastigação? Qual é a parte do nosso corpo que a gente utiliza para mastigar os alimentos? E para a 4, qual é o contrário de sim? Será que o nosso chat já tem alguma resposta? Olha aí, gente, vamos participar. Então eu já vou, né, aí incentivando vocês. Olha só, qual é a música que toca no Festival de Parintins? A música é a Toada. Vamos colocar aqui na nossa cartela com a nossa cruzadinha, por favor, no quadro. Então, a música que toca no Festival de Parintins é a Toada. Vamos começar essa resposta. Mais adiante, qual é o fruto do tucumanzeiro? É o tucumã.
Qual é a parte do corpo que a gente utiliza para mastigar os alimentos? É o dente. E olha aí, enquanto isso, nossas casinhas em destaque estão aparecendo uma respostinha aí. E aí, qual é o contrário de sim? É não, né? Então, olha, já começou a aparecer aqui algumas informações. A primeira informação é que tudo, né? A primeira casa em destaque aqui mostrou para nós a palavra tudo. Mas a gente ainda tem mais coisa. Vamos avançar, porque a gente ainda tem mais 9 palavrinhas para encontrar aqui na nossa cruzadinha. Vamos adiante, então? Olha só. E o que forma quando a gente tem café menos a parte CAF? O que acontece? O que sobra da palavra? Café menos a parte CAF. Qual é a resposta disso? O que forma aí? Além disso, qual é o espaço de terra no qual se constrói uma casa? Qual será essa resposta? Né? Aí, número 7, nossa outra perguntinha. Qual é o objeto utilizado para pentear cabelos? Quem é que pode responder no nosso chat? Será que a gente tem? E aí, para as questões 8 e 9, aqui para encontrar 8 e 9, meio de transporte utilizado para as viagens aqui, né? Muito utilizado aqui no meio amazônico para viagens, especialmente de curta distância. E por fim, qual é o objeto utilizado para consumir líquidos? Quem é que consegue dar para nós essas respostas? Vamos dar mais um pouquinho de tempo, mas se não chegarmos às nossas observações, temos alguma interação no chat? Não. Ok. Então, vamos responder, vamos encontrar logo aqui o nosso gabarito final. Opa! Café menos CAF deu para nós o E, né? Aí, a parte de terra que a gente constrói uma casa, né, que a gente utiliza para construir uma casa é o terreno. O objeto utilizado para pentear cabelos é o pente, né? Aí, as embarcações utilizadas para fazer viagens na Amazônia, muito comum, é o motor, e o objeto para beber líquidos é o copo. Era essa, vamos dizer assim, esse era o gabarito da nossa cruzadinha, né? Mas lembra do começo da aula que a gente falou assim, olha, nas casas em destaque tem uma dica muito importante para que a gente aprenda o nosso conteúdo de hoje? Então vamos voltar no gabarito. Olha aqui. O que foi que apareceu nas casas em destaque? Olha só. Nas casas em destaque apareceu aqui a informação. Tudo é texto. E é isso mesmo, gente. Nós estamos acostumados a pensar que só é texto aquilo que aparece assim, né? Aquele amontoado de palavras enfileiradas que vão formar parágrafos e assim por diante. Aí, aquele monte de palavras, aquele monte de páginas, a gente acha que só isso é que é texto. Mas não. A gente tem que mudar um pouquinho essa ideia e começar a notar e a observar a nossa vida em sociedade e entender que, conforme vamos vivendo em sociedade, toda essa vivência é através de textos. Sabiam disso? Ora, quando uma criança nasce, por exemplo, o pai dessa criança precisa registrar essa criança para que essa criança seja conhecida socialmente. Ele faz o quê? Ele tira um registro civil. Olha aí, fez um texto. Quando a gente está ali conversando em casa, com os pais, com os amigos, os irmãos, os parentes mais próximos, essa conversa é texto também, é o texto oral que a gente chama. Então, toda vez que nós observarmos algum tipo de interação social, essa interação social vai acontecer por meio de texto. É isso sim. Seja esse texto oralizado aqui, né, por meio da fala, seja esse texto escrito, tá bom? Então, a partir de hoje, vamos olhar ao nosso redor e sempre ter em mente isto, de que tudo é texto. Mas atenção, tudo é texto desde que sejam situações, interações sociais que tenham objetivos claros, né? A conversa com a família tem o objetivo da interação, tem o objetivo de nós estreitarmos os laços, saber o que está acontecendo na vida um do outro, enfim, sermos família de fato. O registro de nascimento que eu falei anteriormente tem que objetivo? O objetivo de fazer essa criança ser socialmente conhecida. Então, olha aí, tudo que gera interação social
é texto, seja escrito ou falado. E esse texto, para ser efetivamente texto, precisa ter intenção, objetivo, ok? Então, só para ficar bem claro aí, você sabe o que é um texto? A nossa cartela, por favor. Tudo é texto. E tudo é texto, obviamente, desde que gere para nós uma interação social e que tenha um objetivo comunicativo, tá bom? Que faça, de fato, algo acontecer, que queira comunicar alguma coisa de maneira bastante clara. Certo, gente? E aí, avançando aqui ao nosso conteúdo, vamos adiante. Assim, nós temos um vídeo, só para a gente deixar bem clara essa ideia de que tudo é texto, mas que precisa ter intenção. Observe essa primeira situação. Olhem só. Vamos. Nós observamos aí uma situação de interação entre mãe e filha. A mãe deu uma ordem ali, né? Deu um comando para sua filha. Ela espera que a sua filha obedeça, né? E aí a filha fica um pouquinho chateada, mas acaba obedecendo a mãe. E nota que essa interação aconteceu por meio da fala, correto? Isso é texto? Isso é texto, sim. É um texto oral, mas notem que houve um processo de interação e houve uma intenção de comunicação. A mãe teve a intenção de dar um comando para sua filha. Então, nessa situação aí, temos um texto. Agora, olhem só a próxima situação, que é bem rapidinha também. Olhem aí. Nós vimos a mesma palavra que a mãe da situação anterior disse, né? Vamos. Mas vocês prestaram atenção que essa palavra estava escrita. Então a gente tende a pensar que tudo que é escrito é texto, né? Mas vocês viram que a moça abriu, encontrou o bilhete, leu, mas ela não sabe quem foi que enviou esse bilhete. Ela não sabe o que esse bilhete estava querendo dizer. Vamos, mas vamos para onde? Então, apesar de estar escrito, não está gerando comunicação, não está acontecendo processo comunicativo. E a gente não sabe qual foi a intenção de quem escreveu. Então, apesar dessa palavrinha estar escrita no seu bilhetinho ali, essa palavrinha não pode ser considerada um texto. Por quê? Não tem intenção, não gera interação e, principalmente, a questão comunicativa não acontece. Então, a gente está aqui na construção do conceito do que é um texto, né? Então a gente tem que ter isso em mente. Tudo é texto? Sim. Porém, esse texto, para ser efetivamente assim considerado, a gente precisa observar que ele precisa ter uma intenção comunicativa, ele precisa gerar interação e o processo comunicativo precisa efetivamente acontecer. Se essas coisas não estão aí acontecendo, então a gente não tem um texto, tá bom? Então, todo esse raciocínio que a gente construiu aqui vai nos dar o conceito que aí está. Olhem aí, o texto. Então, o texto é todo enunciado verbal, seja com palavras escritas ou faladas, tá? Então, sempre que falarmos em verbal, pensem em palavras, ou mesmo não verbal, né? Porque pode ser um texto que é uma imagem, pode ser um texto que é uma trilha sonora, pode ser algo que envolve ruído e tenha uma intenção, enfim. Então, o texto é um enunciado verbal ou não verbal, né? Que, por meio do qual, efetivos processos de interação comunicativa podem acontecer. Ou seja, a gente vai interagir com as pessoas e nesse processo de interação vai ocorrer comunicação, tá bom? Então, seja a conversa que a gente tem com os amigos, seja, de fato, algo que a gente está lendo, isso é texto, desde que ocorra a comunicação e desde que tenha uma intenção. A intenção é o objetivo, ok? E aí, agora que a gente já entendeu o que é texto, a gente já compreendeu, já construiu esse conceito do que é texto, nós vamos então agora aprender mais dois, tá bom? Mais dois conceitos importantes, porque ao longo de todo o módulo de língua portuguesa a gente vai estar o tempo todo falando deles. Tipo textual, gênero textual. Então, é importante que nós entendamos desde agora o que cada um deles significa, tá bom? Olhem só, o primeiro que a gente vai trabalhar então é o tipo textual, tá? O que é tipo textual? Quando vocês ouvirem o professor falar, a professora Joyce falar, tipo textual é um conceito que se relaciona
com as características gerais, ou seja, a forma como o texto se apresenta, que tipos de palavras ele costuma usar. Sempre utiliza verbo no modo imperativo. Costuma utilizar adjetivos. É relacionado a isso, tá, gente? O tipo de frase que costuma conter, ou seja, são sempre frases que são frases que apresentam mais caracterizações. Não, são frases mais de ação e assim por diante. Mas vai além. O tipo textual também costuma se relacionar com a questão das palavras que são mais frequentes e os conteúdos que costuma apresentar. Né? São textos que de repente apresentam a contação de histórias, não, são textos que apresentam defesas de opinião e assim por diante. Então, são conceitos, né? Quando a gente fala de tipo textual, entendam, a gente está sempre falando de uma característica que é mais geral e que vai agrupar várias categorias menores de texto, vamos dizer assim, tá bom? E é um conceito que se relaciona à organização, a maneira como esses textos se organizam. Então, que tipo de palavras, que tipo de informação costumam conter e assim por diante. E mais uma informação importante, o tipo textual, eles são em tipos, vamos dizer assim, mais reduzidos. São menores as quantidades de tipo textual. É um conceito que é mais estável, vamos dizer assim. Querem ver só? Olha só, vamos avançar. Então, existem os 3 tipos textuais clássicos. Eu não falei para vocês que eram poucos, eram menos, eles são mais estáveis. O primeiro tipo é a narração. Então, quando vocês ouvirem falar de tipo textual narrativo, tenham em mente o seguinte: é a questão de contar história. É isso. Então, quando você vem para a escola, vê uma coisa interessante no caminho, vai na escola e conta para o seu amigo, você está narrando um fato. Quando você senta para ouvir o seu avô contar como é que era na época da juventude dele, da infância dele, o seu avô está narrando. Então, narrar é isso, é contar histórias. Então, volta na cartela, por favor, olha só. Então, relatos de fatos, sejam eles reais ou fictícios, né? Então, assim, aquelas histórias inventadas, criadas, né, pela imaginação do ser humano, é narração, né? Que são aí ocorridos em algum lugar ou tempo, e isso é importante para a narração, né? Porque os fatos são situados no espaço e no tempo, né? O lugar. Foi numa vila distante, foi numa comunidade distante, assim por diante. O tempo tanto pode ser algo preciso, né? Com data e hora, como pode ser uma coisa mais imprecisa. Foi há muito tempo atrás e assim por diante. Então, mas a narração sempre tem essa questão de situar os fatos no tempo e no espaço, né? No lugar. E vai envolver personagens, né, que é quem participa da história. E, em geral, né, a ação vai se transformando. Os fatos, as personagens estão de um jeito no começo da história e no processo da história há uma transformação, não é? Começa de um jeito e vai se transformando ao final, em geral, está um pouco diferente. Mas tenham isso em mente. Quando alguém falar de narração para vocês, lembrem-se, narrar é o quê? Contar história. Ok? Vamos adiante, porque eu falei que eram 3 tipos, não é? Falamos do primeiro, olha o segundo aí, a descrição. A descrição, ela vai normalmente aparecer sempre que se faz a caracterização. Caracterizar seres, sejam humanos, sejam seres animais, vamos dizer assim, enfim, seres. Assim como elementos, objetos, podem ser vegetais, assim por diante, lugares, a gente pode caracterizar lugares. Sabe quando a gente conhece uma pessoa, vai falar da pessoa para alguém, para um amigo nosso? Aquela pessoa, ela é mais alta, aquela pessoa tem os cabelos longos, e assim por diante, a gente vai caracterizando. Isso é descrever, a gente vai trazer características, né? Claro que a gente normalmente sempre focaliza inicialmente a caracterização desses tratos físicos, mas a gente também pode falar da caracterização psicológica. É uma pessoa calma, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, isso também é caracterização. E a gente também pode caracterizar lugares e assim por diante. E normalmente a gente colocou aqui o exemplo de um cardápio. Por quê? Quando a gente vai num restaurante, quando é possível ir a um restaurante, lá tem a lista dos pratos, das comidas que aquele restaurante serve e, em geral,
Tem a descrição da comida. Ah, é um peixe assado, acompanhado com a farofa e assim por diante. Então, nos cardápios a gente vê muita questão da descrição. Também a gente vai observar a descrição quando tem um folheto que fala de um lugar, quando tem um festejo, por exemplo, de um município que é divulgado para outro município, faz-se a descrição desse festejo, assim por diante. Então, descrição, o tipo textual descritivo tem a ver com caracterização, tá? Então, falamos de narração, que narrar é contar história. Descrição, em que descrever é caracterizar alguém, ou algum lugar, ou alguma coisa. Falta o terceiro tipo clássico. Vamos lá, então, que é a dissertação. A dissertação vai ser um texto que, em geral, traz algum tipo de reflexão sobre um tema qualquer, que traz a reflexão sobre esse tema, traz explicações e, em geral, a emissão de uma opinião. Olhem aí. Então, dissertar é isso e, em geral, a gente associa muito a redação do Enem com esse tipo textual dissertativo, mas também a redação da escola também, em geral, tem a ver com a dissertação e assim por diante. Então, esses são os três tipos clássicos: narração, descrição e dissertação. Mas, atualmente, a gente observa que outros tipos começam a ser caracterizados. Então, olhem só na nossa próxima cartela. A gente também vai começar a encontrar informações sobre o tipo exposição. É texto expositivo, né? Quando a gente observa que se quer expor um conceito, expor uma informação. E aqui esse processo de dar aula é expor. Então, a nossa aula aqui estaria enquadrada dentro do tipo exposição. Há também a injunção, que é o outro tipo. Volta na cartela, por favor. A injunção é um outro tipo textual que começa a ser notado, a ser citado. A injunção vai envolver os textos que apresentam algum tipo de ordenação para realizar uma tarefa. Por exemplo, receita culinária, manual de instrução, que geralmente é o passo a passo para que nós consigamos realizar alguma tarefa, fazer algum objetivo. Sempre que a gente estiver diante de um texto assim, a gente tem injunção. Então, vocês viram, eu falei com vocês sobre 5 tipos textuais. Porém, agora a gente vai avançar para falar de gênero textual. E aí, gente, o gênero textual é variado, é bem mais amplo. Por quê? O gênero textual está relacionado com a vivência em sociedade. É isso. Então, para cada ação social que a gente utilize e elabore um texto, a gente vai ter um gênero textual. Então, é bem mais variado, vai bem além do que 5, tá bom? Então, ali está o nosso conceito de gênero textual. O gênero textual é um conceito utilizado para relacionar os textos às suas funções sociais. É por isso que no começo eu falei para vocês sobre a questão da intenção, da função social. Gente, função social é a intenção. Para que eu escrevi um texto? Ah, esse texto foi escrito para tal coisa. Então, é a função social, é a intenção, é o objetivo, tá bom? Sempre que se escreve, que se elabora um texto, né? Porque o texto pode ser oral, a gente já falou aqui, né? Sempre que se elabora um texto, esse texto tem que ter um motivo, tem que ter uma intenção. E essa intenção vai acabar relacionando a uma função social. E aí, por isso que a gente observa essa ideia do gênero textual. Então, por exemplo, olhem aí. Quando a gente tem uma notícia, para que ela é escrita? Para que ela serve? Ora, quando a gente tem um fato importante, que precisa noticiar esse fato importante, a gente faz o quê? A gente escreve uma notícia. E qual é o objetivo dessa notícia? É informar. É para isso que as pessoas escrevem notícia, é para isso que as pessoas leem notícia, para informar. Então, notem, é um gênero textual porque a gente observa a intenção social, certo? Indo adiante, temos outro exemplo. Vamos lá, avançando. Quando, por exemplo, eu tenho um produto que eu preciso vender, que eu preciso aumentar as vendas e assim por diante, o que é que eu faço? Ora, eu vou fazer um anúncio publicitário.
eu vou fazer um anúncio publicitário porque o meu objetivo é persuadir. O que é persuadir, professora? É convencer as pessoas de comprar aquilo que eu preciso, tá bom? Então, anúncio publicitário quer persuadir. Nota de novo, olha o objetivo, olha a função social, é gênero textual por causa disso, porque eu quero persuadir, porque eu quero convencer as pessoas a comprar o meu produto ou o meu serviço, tá bom? Olha só mais um exemplo, que agora está bastante na moda, é o tal do tutorial. E esse aqui é um bom exemplo do tipo textual também dissertativo. Quando eu quero, por exemplo, exercer alguma função, fazer algo que eu nunca fiz antes, normalmente as pessoas da atualidade vão lá no site de vídeo, né? Vão lá no site de vídeo e buscam o tutorial. E o tutorial, ele quer o quê? Ele vai me ensinar a fazer alguma coisa, seja uma maquiagem, seja construir alguma coisa e assim por diante. Então, nota que é sim um texto, mas em forma de vídeo. Porque ali tem uma pessoa falando, está me ensinando a fazer alguma coisa e assim por diante. Então, qual é a função social do tutorial? A função social é instruir. Viram só? Então, sempre que eu falar de gênero textual com vocês, tanto eu quanto o professor Mário, a gente tem que ter isso em mente. O gênero textual, ele existe como uma função social. Enquanto que, e aí, por causa disso, eles são variados. Conforme nossa vida social vai acontecendo, vão surgindo novos gêneros textuais, alguns vão deixando de existir e assim por diante. E o tipo textual tem mais a ver com características gerais e assim por diante, e aí eles são mais estáveis. É sempre aqueles, narração, descrição, dissertação e assim por diante, tá? Avançando com a nossa aula, vamos ter isso em mente. O gênero textual, ele tem o quê? Uma finalidade, ele tem uma função social. E o que é a finalidade, professora? É o meu objetivo de comunicação. Para que aquele texto foi elaborado? Para que aquele texto é lido? É sempre com essa ideia de um objetivo de comunicação, certo? E aí agora que a gente já falou sobre o que é texto, a gente já falou sobre o que é tipo textual e o que é gênero textual, vamos juntar os conceitos, especialmente de tipo e de gênero textual. Olha só, porque sim, os dois textos são observáveis dentro de cada um dos textos que estiverem diante de nós, tá bom? Olhem só. E aí, vamos ao nosso primeiro exemplo. Para o tipo textual, narração. Vamos lá, então? Para o tipo textual, narração. Isso, lembra que eu falei para vocês do tipo textual narração, que é a questão de contar história e assim por diante? Que gênero textual se enquadraria na narração? O conto, crônica, né, as fábulas, tudo isso é forma de contar história, é a forma social de contar história. Então, todos eles são narração, são textos narrativos, tá bom? Agora, o outro tipo textual que a gente comentou aqui, a descrição, que é aquela questão da caracterização das pessoas, das coisas, dos objetos, dos lugares e assim por diante. Que gênero textual a gente poderia observar que tem a característica da descrição? Olha aqui na nossa cartela, olha só. Ora, o cardápio de restaurante, conforme eu falei para vocês, ou de repente quem tem acesso a aplicativo de comida ali, do delivery, lá tem a descrição da comida que eu quero pedir. Mas também dentro das narrações, quando a gente observa a descrição de uma personagem, a descrição de um lugar, tudo isso é caracterização. Olha só, então, vamos avançar para a dissertação. Olhem aí, o outro tipo textual que a gente comentou. Na dissertação, a gente tem o gênero textual, redação do Enem, que é o nosso exemplo de gênero textual, tá bom? Então, o tipo textual é a dissertação e o gênero textual é a redação do Enem. Mas a redação escolar também é um exemplo de dissertação e assim por diante. Avançando, vamos lá para o nosso próximo tipo textual. A gente comentou para vocês sobre a injunção, que é o texto que nos diz como fazer uma coisa, que nos ensina a fazer uma coisa. Então, para exemplo de injunção,
Como gênero textual, a gente tem o tutorial de maquiagem, mas pode ser o tutorial de fazer qualquer coisa, tá? Até de fazer um bolo de milho, por exemplo. E para finalizar, o tipo textual exposição. Como exemplo, como gênero textual, a gente tem o livro didático, tá bom, gente? E aí, dentro do livro didático, a gente pode observar as aulas e assim por diante, tá? E agora é a hora do intervalo, né, professor Mário? Daqui a pouquinho eu retorno. A sua aula continua no próximo vídeo.